Amém. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estão silenciosos? Amém. Queridos, eu queria que você já pegasse aí a sua Bíblia, abrisse aí no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Hoje nós vamos estudar um texto muito conhecido, eu tenho certeza, da maioria, ou se não de todos, que é a parábola do bom samaritano. Mas sob uma ótica um pouco, não sei se é diferente, mas que tem a ver um pouco com aquilo que a gente vem falando aqui como igreja, tem a ver com aquilo que a gente vem falando, inclusive, muito, principalmente durante todo o ano passado. Quantos aqui já ouviram alguma vez, pelo menos, ser falado aqui do púlpito que a nossa igreja procura ser uma igreja que ama Deus, que ama o outro e que serve o mundo? Quem já ouviu isso? A maioria já ouviu isso em algum momento aqui, né? Na verdade, essa frase que nós devemos amar a Deus, amar o outro e servir o mundo, é uma adaptação da nossa visão. A nossa visão que foi escrita pelo pastor Ari Veloso, que fundou essa igreja. E a nossa visão, ela diz assim: visão é aquilo que a gente quer ser como igreja. Então, todos nós que fizemos a nossa classe de novos membros concordamos com essa visão. Dizemos, concordo com isso, é isso que eu quero, então eu quero ser membro dessa igreja. E a visão, ou seja, aquilo que a gente quer ser como igreja é assim: queremos ser uma igreja contextualizada, alegre nos seus cultos, rica no ensino bíblico, com profundo interesse em alcançar as pessoas aqui e além-mar, no âmbito do relacionamento dos seus membros. Então, para sintetizar, a gente fala que a gente quer amar a Deus, amar o outro e servir o mundo. É isso que diz a nossa visão. Eu não vou gastar tempo aqui explicando a nossa visão. Em outro momento eu quero fazer isso, para que a gente possa conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na visão da Igreja Batista Catuaí, como igreja. Mas eu quero me concentrar nessa síntese que eu acabei de mencionar aqui, de sermos uma igreja que de fato e de verdade ama a Deus, de sermos uma igreja que de fato e de verdade ama o outro, ama o próximo, e de sermos uma igreja que de fato e de verdade serve o mundo. Entenda que quando eu digo servir ao mundo, é servir o nosso entorno, servir uma comunidade que existe ao nosso redor, seja ela aqui no condomínio Cidade Universitária, seja ela aqui nos prédios dos universitários, seja na universidade, seja no Versalhes, seja em Londrina, seja no Paraná, seja no Brasil. Porque é para isso que eu e você somos chamados para amar e para servir. Também eu quero dizer aqui que não tem nada de novo nisso. Não é um novo modelo, não é uma visão nova, não é uma estratégia nova da igreja. Lá vem o pastor com uma estratégia nova de crescimento. Não tem nada a ver com crescimento, não tem nada a ver com modelo de sucesso de uma igreja que cresce, não tem nada a ver com isso. Trata-se de um princípio bíblico, trata-se de uma visão bíblica que Deus quer para o seu corpo, para o seu povo. O crescimento, é claro, é desejado, mas o crescimento em caráter imoral e em servidão a Deus. Deus quer tratar o nosso caráter. E assim a gente cresce espiritualmente. E isso, consequentemente, gera um crescimento numérico. Porque à medida que nós crescemos espiritualmente, mais pessoas vão se interessar por essa comunidade. É por isso que aquele versículo está estampado na parede há tanto tempo. Porque é para isso que nós somos chamados também. Para sermos dedicados de coração ao ensino dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus, a comunhão, o partir do pão que a gente acabou de fazer aqui, e na oração. E se nós formos diligentes nessas 4 coisas, o versículo 47 vai se tornar uma realidade na nossa vida. O versículo 47 diz que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, porque essa comunidade se tornou simpática a todo o povo.
Então veja que Deus tem interesse de tratar-nos para que a gente cresça espiritualmente e, consequentemente, Ele promova o nosso crescimento numérico. E esse é um trabalho de Deus, não nosso. Glória a Deus, não é? Tira um peso grande das nossas costas, não é? Outra coisa importante para ser dita é que não adianta nada a gente saber o que é bom para a igreja, visão da igreja e um monte de coisa da igreja, fazermos a classe de novos membros da igreja, tudo bonitinho, se a gente não cuidar do nosso crescimento como indivíduo, se a gente não cuidar da nossa relação com Deus. Se cada um de nós não tiver o relacionamento aprofundado em Deus, por meio de Cristo Jesus. Assim como Paulo usa muito a metáfora sobre corpo. Então, quando um membro, ele cresce, todo o corpo também cresce. E é assim que deve ser. Portanto, eu queria conversar com você hoje sobre essas três coisas, sobre amar a Deus, sobre amar o outro e sobre servir o mundo. À luz dessa parábola de Jesus sobre o bom samaritano. Eu queria que você lesse comigo os versículos 25 até o início do 27. Diz assim o texto então de Lucas 10, 25 a 27. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Primeira coisa que a gente vê aqui, que esse intérprete, esse doutor da lei, ele se levanta com o objetivo de colocar Jesus à prova. Ele tem um interesse aqui de testar Jesus. O interesse dele aqui não é dar voz para Jesus, não é mostrar que Jesus é bom. O interesse dele é testar Jesus e de alguma maneira lançar ali uma pegadinha para que Jesus se contradiga e Jesus se complique na sua resposta. A palavra traduzida aqui para intérprete ou doutor equivale a advogado. E na versão inglesa a palavra é advogado mesmo. Ou seja, alguém que conhecia bem a lei, ou seja, a Torá. Veja aqui que nós lemos no texto que é uma conversa de Jesus com esse intérprete da lei. Intérpretes da lei, ou intérpretes da Torá, ou especialistas, como algumas versões trazem, costumam desagradar Jesus. Ao que parece, nos evangelhos, Jesus prefere aqueles que praticam, não os intérpretes. Jesus parece que tem um problema aqui nos evangelhos com os intérpretes, com os especialistas. E de fato, os especialistas, os intérpretes, aqueles que conhecem muito bem a lei, aqueles que conhecem muito bem a palavra de Deus, mas não colocam absolutamente nada em prática, Jesus tem problema com esses caras. Porque não adianta eu e você conhecermos a Bíblia de capa a capa, entendermos, lermos, relermos, conhecermos o contexto histórico, mas se nada disso não for prática na minha e na sua vida, então nós seremos como intérpretes, apenas intérpretes da lei, apenas especialistas nela, mas não a viveremos de fato. O objetivo desse intérprete aqui, então, como eu disse, era de testar, de desafiar Jesus sobre o que deveria ser feito para herdar a vida eterna. A pergunta dele é essa: o que a gente precisa fazer para herdar a vida eterna? O discurso de Jesus até aqui era profético. E ele vinha dizendo que Deus, o Pai,
estava se revelando aos pequeninos, e aí você pode ler um pouquinho antes, e se escondendo dos sábios, dos instruídos. E isso, de certa forma, gera um pouco de desconforto para os intérpretes, para os especialistas. E aí ele lança essa pergunta: mestre, então me diga, o que eu farei para herdar a vida eterna? A armadilha lançada por ele aqui, por esse intérprete, por esse especialista, era para saber se Jesus era fiel às Escrituras e se ele observava os 613 mandamentos da lei judaica. É isso mesmo. 613 mandamentos que haviam ali. Então o intérprete pensou: vamos ver se esse cabra aí sabe de tudo mesmo. Vamos ver se ele guarda os mandamentos, os 613. E provavelmente ele esperava uma resposta boa de Jesus, uma resposta que fosse de acordo com o que ele pensava a respeito da religião. Ele esperava uma resposta de Jesus dentro desses mandamentos, dentro da lei. A maioria dos judeus, eles haviam aprendido até aqui, com seus rabinos, com seus professores, que a sua linhagem, que a sua circuncisão, que as suas cerimônias, que a sua tradição lhes garantia entrada no reino dos céus. Então, para eles, a religião, o dogma, as tradições, o que eles faziam na religião, lhes garantia lugar no reino dos céus. Então, para eles, faz muito sentido perguntar: o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E não é diferente com muito religioso de hoje em dia, que faz, continua fazendo e acha que pelo seu muito fazer vai agradar a Deus. Acha que pelas suas atividades, e aí de ativismo tem muita gente que é doutor em muita igreja por aí, que tem programação, que tem evento, que tem um monte de coisa, e ele faz porque ele acha que isso vai agradar a Deus e vai lhe garantir entrada no reino dos céus. Assim eram os judeus, e assim era esse especialista. Mas Jesus, ele responde a pergunta do especialista com outra pergunta. Ele diz: tá bom, o que está escrito na lei? Como é que você entende? Já que o homem é intérprete da lei, Jesus devolve essa pergunta para deixar claro que a lei exige perfeição. O que acontece com você se você estiver andando ali na JK, naquela curva da JK, que cruza com a Lagoas, tem um semáforo. Se você passar no vermelho lá, a foto bate e você recebe na sua casa um presentinho depois de alguns dias, uma multa. A lei diz que você deve passar um sinal quando estiver ele verde. O pessoal está meio... É verde, gente. Verde. No vermelho não passa. Se tiver amarelo é melhor frear. Freia porque o amarelo é rapidinho. Então quer dizer que se você passar no vermelho, existe uma punição. Se você andar na rua e tiver um guarda ali da guarda municipal com um bloquinho de notas e você estiver sem cinto, também você recebe um presentinho na sua casa. Porque a lei diz que você deve usar o cinto de segurança, não é verdade? A lei existe também para que a falta de bom senso seja suprida nesse caso. Porque passar o sinal vermelho pode ser que você vai bater o seu carro e vai ocasionar um acidente grave. E andar com o seu carro sem cinto de segurança, pode ser que numa batida frontal, ou seja lá qual for, o seu corpo se projete para frente e você vai se machucar seriamente. Então, para que as pessoas pudessem se proteger, ser protegidas, existe a lei. Para que a falta de bom senso de você não usar cinto de segurança ou passar no sinal vermelho, seja então eliminada com a punição. Então, a lei
é para punir. Então a lei exige perfeição. A lei exige que você pare no sinal vermelho. A lei exige que você use o cinto de segurança. A lei exige que você pague os seus impostos. A lei existe para ser cumprida. Então a lei, ela existe para isso. Mas a lei não nos dá salvação. Mesmo que você cumpra toda a lei, pode ser que algo ruim aconteça com você. Mas ela revela a condenação que pode acontecer. A lei mostra o pecado. A lei de Deus. Se você olhar na palavra de Deus, você vai encontrar aqui o que você não deve fazer. Sabe aquelas perguntas que as pessoas gostam de fazer para os pastores? Pastor, pode isso? Pode aquilo? Está tudo aqui. Tudo aqui. O que você pode e o que você não pode fazer. A lei mostra o pecado, mas ela não remove o pecado. Tim Keller fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: Jesus mostra ao homem a justiça perfeita que a lei exige, para que, assim, ele entendesse a sua incapacidade de cumpri-la. Jesus queria convencê-lo do pecado. O intérprete queria ouvir de Jesus uma resposta fora da lei, porque o objetivo dele era testar Jesus, mas, por fim, ele mesmo acabou respondendo a sua própria pergunta. A isso, então, o especialista da lei respondeu: ame o Senhor, seu Deus. O intérprete ele responde aqui, citando Deuteronômio 6:5, que é a Shema. Amar a Deus envolve ter fé nele. E não só ter fé nele, mas envolve deleitar-se nele. Ter prazer nele. Envolve que Deus deve ser a nossa fonte única de prazer, de alegrias. Mas amar como a lei prevê é algo impossível. Para qualquer ser humano, para o intérprete, para mim, para você, mas não para Jesus. E em Cristo é possível. Amar a Deus dessa forma aqui. Que forma é essa? De todo o seu coração. Quando ele diz que amar a Deus de todo o seu coração, ele está dizendo que o sentido da vida física precisa querer Deus, precisa ansiar por Deus. Não é à toa que Davi diz no Salmo 63 que a alma dele anseia pela presença de Deus. Também se entende que esse coração, a palavra grega aqui para coração é cardia, que é o centro da vida espiritual. Eles entendiam que o coração era o centro da vida, ali que estava guardada, protegida a vida física e espiritual do indivíduo. Então, amar a Deus de todo o coração implica em dedicar a Ele o que há de mais profundo da nossa vida. Já começa a ficar difícil, não é? Amar a Deus dessa forma. Só no primeiro ponto. Amar a Deus de todo o coração implica em dedicar a Deus aquilo que há de mais profundo em mim e em você. Aquilo que está enraizado em nosso coração. Às vezes a gente departamentaliza o nosso coração. E o nosso coração tem um espaço, e às vezes esse espaço nem é tão grande, reservado para Deus, mas não a totalidade. Porque alguns lugares do nosso coração são reservados para outras coisas. Ou outras pessoas. Ele também diz, na Shema, que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma. A psique. Que tem a ver com o fôlego de vida. É o lugar dos sentimentos, das afeições, dos desejos.
É a força vital que anima o corpo, que gera movimento, que dá vida. Isso significa que a nossa vida deve refletir a nossa devoção a Deus. Então, quando alguém olha para nós, ele percebe nas nossas atitudes, nas nossas ações, a nossa devoção a Deus. É fácil perceber aquele que ama a Deus de verdade. Porque ele ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, as suas afeições, os seus desejos estão voltados para Deus. Fica um pouco mais complicado amar a Deus assim, não é? Mas ele continua, ainda tem mais duas. Ele diz que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, que são as nossas habilidades, o nosso vigor, a nossa força em si. Isso sugere que a gente precisa usar todas as nossas habilidades e energia na causa do Senhor. Sabe aquele dom, aquele talento que Deus te deu, que você usa na sua profissão, que você usa em qualquer outra coisa, que você usa para praticar esportes, que você usa para viver a sua vida? Sabe aquele vigor que Deus tem colocado em seu coração? A cada manhã que você se levanta e você diz, bora ganhar o mundo, bora trabalhar, bora conquistar. Essa energia precisa ser usada na causa do Senhor. Essa força, essa habilidade, esse dom que Deus te deu, seja de tocar, seja de cantar, seja de falar, seja o que for, esse dom que Deus te deu foi para que você use na causa dele. E por último, ele diz que amar a Deus precisa ser com todo o nosso entendimento. Viu o café aqui? Coração, alma, força e entendimento. Teve uma época que na igreja aqui era café, né? Catuai, um café, para quem não sabe, né? Entendimento. Trata-se aqui dos pensamentos, das habilidades intelectuais. Amar a Deus com todo entendimento significa buscar conhecê-lo mais. E buscar conhecê-lo mais de uma forma profunda, de uma forma íntima, através do estudo e da reflexão da palavra de Deus. Sua inteligência tem sido usada a serviço de Deus. Você vê que a lei é essa, que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Sem Cristo, meus irmãos, isso é impossível. Sem a presença do Espírito Santo em nós, isso se torna impossível. E é por isso que o relacionamento com Deus é vital, é importante, é substancial, para que a gente possa cumprir a lei e amar a Deus dessa forma. Como a gente pode amar a Deus desse jeito, então? Através da oração e da adoração. Ou seja, é através da devoção. A gente precisa cultivar. E veja que a gente está falando aqui de uma cultura, não é de um programa. Porque às vezes quando a gente pensa, a gente precisa trazer para a igreja uma ideia de que nós precisamos amar a Deus, de que a gente precisa ter comunhão, e de que a gente precisa fazer um monte de coisa na igreja. Então, dá-lhe programa, ministérios,
eventos e tudo mais. Não é disso que se trata. É de uma cultura onde eu e você sabemos exatamente aonde a gente quer chegar. Se a gente quer ser uma igreja que ama a Deus, isso precisa permear no nosso meio, de forma que qualquer pessoa que entra aqui vai perceber isso em nós. Puxa, essa igreja aí é uma igreja que ama a Deus, hein? Gostei disso. Então, a gente começa a amar a Deus dessa forma quando a gente é dedicado na oração e na adoração. Quando o momento de louvor deixa de ser uma apresentação de um grupo de pessoas aqui e passa a ser um momento coletivo. Quando o momento de adoração deixa de ser um momento de falar, essa música eu não gosto não. Essa música aí... Mas quando você reflete na letra e exclama da sua própria boca, não da pessoa que está cantando aqui, mas da sua própria, expressões de louvor e adoração. É quando você recorre a Deus em oração em todos os momentos do seu dia, não só nos momentos de aflição, mas em todos. Não só no seu momento de devocional, mas em todos os momentos. Você fala com Deus, como quem fala com um amigo sempre presente. Então você começa a amar a Deus dessa forma, quando a sua oração e a sua adoração se tornam naturais em você. E aí isso passa a ser cultural da igreja. Uma outra coisa que a gente pode pensar numa forma de amar a Deus assim, é que é fundamental obedecer a sua palavra. Demonstrar amor a Deus através da obediência aos seus mandamentos, a sua palavra. Quando a gente lê a palavra e obedece, é uma forma muito boa de demonstrar amor por Deus. E também amar a Deus pressupõe que nós tenhamos relacionamento pessoal com Ele. É primordial que a gente desenvolva uma relação pessoal com Deus, confiando nele, sabendo que Ele está no controle, que Ele cuida de nós, em todas as circunstâncias, e buscar o tempo todo a sua orientação. Amar a Deus é o primeiro e maior mandamento. É um chamado que nós temos para devoção total e completa a Ele, somente a Ele. Com a inteireza do nosso ser, com o nosso coração, com a nossa força, com o nosso entendimento e com a nossa alma. Ou seja, quando eu e você estivermos inteiros na presença de Deus, então nós estaremos amando a Deus como tem que ser amado. Esse amor precisa ser visível em cada um de nós, em cada aspecto da nossa vida, demonstrando então um coração transformado, e um coração que está alicerçado em Cristo. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que nós devemos amar o próximo. O finalzinho do verso 7 ele diz: ame o próximo como você ama a si mesmo. O intérprete da lei ainda ele menciona aqui mais um mandamento, que está lá em Levítico 19:18. Então, qual é a importância de amar o próximo? Jesus falou um pouco mais sobre isso numa conversa com o jovem rico. Lá em Mateus 22, 37 e 40, diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso implica na necessidade de expandir o nosso amor além do círculo pessoal para alcançar a todos que estão ao nosso redor. É interessante que essa palavra próximo, a tradução mais literal poderia ser vizinho. Aquele que está ali do seu lado, próximo a você. Mas hoje o seu vizinho é quem está sentado do seu lado. Quando você for para casa, seu vizinho talvez seja quem mora ao lado. Quando você estiver na fila do banco, o seu próximo, o seu vizinho pode ser... É que não tem mais fila do banco, né? Nossa, eu fiquei, ultrapassado, né? Não existe mais fila do banco. A gente enfrenta fila para quê hoje? A fila do pão, vai. Seu vizinho pode ser quem esteja aí, na sua frente ou atrás de você. Qual é a conexão, então, entre o amor a Deus e o amor ao próximo? Jesus, ele reforça aqui que o amor ao próximo é uma extensão natural e necessária do amor de Deus. Veja que ele disse que o segundo mandamento, o de amar o próximo como você ama a si mesmo, é semelhante ao primeiro, nessa passagem aqui com o jovem rico. O próximo, o outro, é mais do que esse homem que vive perto, mas refere-se aqui num sentido comunitário também. Não se pode amar a Deus de forma verdadeira sem amar também aqueles que também foram criados à imagem e semelhança dele. 1 João 4, 7 a 8 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, qual o significado de amar o próximo como a si mesmo, então? Este amor deve envolver empatia e compaixão. Esse amor precisa nos levar a nos colocar no lugar do outro e tratar esse outro com a mesma urgência, com o mesmo cuidado, com o mesmo respeito que a gente trata nós mesmos. Quando a gente age de forma egoísta, e a gente muitas vezes age assim, damos a prioridade sempre para nós mesmos, em tudo. Tantas e tantas vezes a gente já foi testemunha de atos egoístas de outras pessoas, mas também a gente já se pegou fazendo coisas pensando apenas em nós mesmos, é ou não é? Não é assim? A palavra está nos dizendo aqui que a gente deve tratar o outro desta maneira, priorizando, dando prioridade ao outro. Então, amar o próximo significa que nós devemos ter uma concreta responsabilidade de buscar o bem maior do próximo, seja ele judeu ou seja ele gentil, seja ele o que for. Como então a gente pode amar o próximo desta forma? Primeiro, tendo empatia e compaixão. A gente precisa praticar essas coisas, tentando compreender as necessidades dos outros. A pessoa que talvez você não conheça, que está sentado ao seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente, tem uma necessidade. Pode ter certeza disso. Ela tem uma necessidade. Ele tem uma necessidade. Só é possível a gente saber essa necessidade se a gente se achegar, se a gente for próximo.
Porque enquanto a gente não é próximo, fica no bom dia, boa tarde, boa noite. Fica naquele relacionamento raso e superficial, que não é interessante para uma vida comunitária, para uma vida cristã. Também é preciso desenvolver ações de bondade. Realizar essas ações que demonstram cuidado, que demonstram apoio. Como ajudar de verdade um vizinho. Ser voluntários em projetos da igreja que visam a comunidade. E também é preciso promover essa comunidade. Fortalecer a comunidade através de gestos de bondade, de solidariedade. Para que isso tudo gere no nosso meio um ambiente de apoio mútuo. Lembra da cultura? Não é um programa de ação social. Não é um ministério de ação social. Mas é a cultura da igreja. Poxa, lá eles se ajudam, hein? Que legal. Nossa, que coisa interessante. Lá eu me sinto bem para dizer das minhas necessidades. Porque eu sei que alguém vai estender a mão, eu sei que alguém vai me ajudar. Lá eu me sinto bem também em oferecer ajuda. Porque se torna cultural, se torna parte do ambiente. Então, amar o próximo ou ao outro não precisa de muita coisa. Requer pequenos gestos, requer um sorriso no rosto, uma palavra de incentivo, uma ajuda prática, qualquer coisa nesse sentido. Mas requer engajamento. E engajamento, meus irmãos, é sentido de pertencimento. Puxa, eu pertenço a essa comunidade, então eu estou junto. Se é esse negócio aí, se é amar a Deus, amar o outro e servir o mundo, então eu estou dentro. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ser parte disso. Porque isso é uma forma de valorizar a sua comunidade. Ou seja, é necessário ser presente. É necessário estar. É necessário se movimentar junto. E principalmente requer acolhimento. E graças a Deus, meus irmãos, essa igreja, eu louvo a Deus por isso, porque a gente tem visitado pessoas e as pessoas dizem, eu fiquei nessa igreja por causa do acolhimento. Eu fiquei nessa igreja porque alguém conversou comigo lá embaixo. Eu fiquei nessa igreja porque alguém me chamou para tomar um café. Eu fiquei nessa igreja porque eu recebi um abraço. Louvado seja Deus por isso. Porque esse é o caminho. E esse acolhimento não importa se quem recebe seu amor é de dentro ou de fora da igreja. Se vai ficar conosco ou não. Por isso, amar o próximo como a nós mesmos é um mandamento que desafia as nossas ações, as nossas atitudes. É viver de modo que o caráter amoroso que é do nosso Deus seja refletido em nós. Eu lembro que no ano passado, nós tivemos aqui um congresso de missões de um pessoal de fora, uma missão que veio de fora, uma missão internacional, precisava de um auditório, a gente cedeu, e os encontros deles eram muito extensos, ultrapassavam as 10 horas da noite. E a gente não sabia disso, na primeira noite passou das 10, e aí algum estudante mostrou para nós no Instagram da igreja, reclamando do som. Falei, gente do céu, e agora, né? Aí eu chamei a pessoa que estava responsável, falei, olha, a gente não pode extrapolar o horário com um som alto. A gente pode até ficar aqui, a gente ora, a gente conversa, mas o som não pode ter. Não, mas precisa, porque o negócio aqui é ter som no final. Eu falei, você não entendeu. Eu falei, a comunidade ao nosso redor é importante para nós. Eles não estão na igreja ainda. Mas nós queremos respeitá-los.
Foi uma luta, eles não queriam entender isso não. Porque afinal de contas eles estavam aqui, e aqui é o reino de Deus, dentro dessa caixa aqui. E o resto de fora, que lute. No dia seguinte, eles tentaram extrapolar o som, a gente teve que ser um pouco mais duro com eles. Por que isso? Porque muitas vezes o amar o próximo se restringe a nós aqui, irmãos queridos, que de domingo estamos todos cheirosos aqui, participando da ceia, todo mundo muito bem, todo mundo muito legal, muito gostoso, tratar o outro com a paz do Senhor. Isso é muito bom. Mas quando a gente lida com o de fora, carece ainda mais da nossa graça e misericórdia. Carece ainda mais da nossa compaixão, de se colocar no lugar dele. Para que a luz de Cristo brilhe em nós, meus irmãos. E ilumine as trevas que há no coração de quem ainda não se achegou a Cristo. É assim que é. Então, nós não somos inimigos de quem mora ao nosso redor. Pelo contrário, eu e você estamos aqui para servi-los. Para servi-los. Que é o próximo ponto. Leia comigo, por favor, dos versos 28 a 37. Prometo que vou ser rápido aqui. Amém, irmãos? Esteja em intercessão aí, silenciosa. Mas prestem atenção. 28 em diante diz assim: Então Jesus lhes disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, de lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então vamos para a parábola do bom samaritano em si, né? Essa parte, ela se inicia com a resposta de Jesus ao especialista: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Jesus reconhece que o especialista conhece bem, de fato, a lei, mas faltava uma coisa para ele. Paulo vai dizer o seguinte a respeito deles também, dos especialistas, dos fariseus, dos religiosos. Romanos capítulo 10, verso 1 e 2, Paulo, que era um deles, diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ele conhecia muito bem a lei, mas não a entendia. E é assim com a gente muitas vezes. A gente tem zelo por Deus, pelas coisas de Deus, mas fazendo isso sem entendimento, de nada vale. Jesus está citando aqui Levítico 18:5, que diz: Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos,
aquele que os cumprir, por eles viverá. Isso quer dizer que Jesus incita esse homem, e claro, a mim e a você também, a viver de fato uma vida de dedicação a Deus, que nos levará a uma vida de dedicação ao próximo. E aí então, viver aquela vida que ele mesmo promete em João 10:10, que ele dá a vida e uma vida abundante. Ou seja, uma vida que vale a pena ser vivida. Pois de nada adianta para mim e para você guardar a lei e não amar. É isso que Paulo vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz que o amor é o dom supremo, que sem amor não adianta nada o resto das coisas. E aí o homem pergunta: quem é o próximo? Essa pergunta revela a falta de amor e graça na vida desse homem. Talvez a pergunta adequada para ele e também para nós deveria ser assim: como eu posso ser um próximo amoroso? Jesus prossegue dizendo, e aí ele vai falar da história, da parábola. Ele fala que esse homem estava viajando de Jericó a Jerusalém, um caminho conhecidamente perigoso. E assim é a nossa vida, a nossa jornada. É uma jornada perigosa. Na nossa caminhada cristã, na nossa vida, nós vamos enfrentar perigos. Nós vamos enfrentar dificuldades. E essa parábola, ela nos serve de modelo de serviço. O relato aqui é de um homem que, estando nessa viagem, cai nas mãos de ladrões, eles lhes causam ferimentos, eles quase o matam, diz a palavra que ele ficou quase morto. E aí surge o primeiro personagem, que passa e vê aquele homem caído, que é um sacerdote. É o primeiro a passar por perto, vê o homem ferido e desviar o caminho. O sacerdote provavelmente era um descendente de Arão, e o sacerdote tinha suas responsabilidades no templo, que certamente ele poderia e deveria ajudar aquele homem. Mas a parábola diz que então ele passou de largo, ele desviou. Quem sabe esse homem havia se lembrado da lei, que também diz que se ele tocasse num homem morto, ele ficaria impuro por 7 dias. Ele pensou: eu preciso dirigir o culto hoje. Não vai dar. Que vai estar morto e eu tocar nele. Não vou poder dirigir o culto. E aí Deus vai ficar desassistido, veja só. Eu preciso ficar no som hoje, né? E aí, se eu tocar nesse homem morto, não vou poder mexer no som. Vai ser complicado, então é melhor eu desviar. Fazer de conta que eu não vi. E isso não acontece mais nos dias de hoje. Todo crente, quando vê um necessitado, corre socorrê-lo. Não é? Provavelmente ele era um homem que sustentava os valores cerimoniais, os valores religiosos, acima da caridade. O segundo é um levita, que de igual modo ele passa de longe, desvia do semi-morto. Prudente que ele era. Porque ele deve ter desconfiado que talvez, como normalmente acontecia, o cara se fingia de morto. E aí ele vai ajudar, aí os outros comparsas surgem e aí complica. Porque ser prudente é desconfiar de todo mundo. Ser prudente é desconfiar daquele que chega no nosso meio e fala: sei não, hein? Melhor ficar com o pé atrás. Porque tem que ser prudente. Esses representantes da religião que Jesus faz questão de colocar aqui, o sacerdote, o levita,
Quando a gente pensa, o sacerdote descia e quando viu, desviou. O levita descia quando viu, desviou. Quem que você pensa? Quem que vem na sua mente? Sacerdote ou levita? É os oficiais da igreja, né? O pastor, ministro de louvor, os caras aí. Mas a gente se esquece que o sacerdócio é de todos os santos. O sacerdócio é de todo mundo. Então Jesus está falando aqui de mim e de você. Das nossas responsabilidades com Ele e com o necessitado. Então esses representantes da lei aqui, eles falham em demonstrar compaixão e serviço. Não é à toa que Tiago 1,27 nos diz a respeito do que é a verdadeira religião. Ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, a verdadeira expressão de fé e de religiosidade envolve ações. E ações concretas, de moralidade e de compaixão. Tiago fala muito de que a fé que nós professamos deve ser evidenciada na prática pelas obras. No capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Ou seja, quando eu e você professamos a fé em Cristo Jesus, as boas obras são características do crente. O terceiro personagem é o samaritano, que se compadeceu daquele homem. Culturalmente, o samaritano era alguém de quem não havia problema nenhum desfazer dele, desprezá-lo. Hoje eu nem olhei na cara do fulano, é samaritano? Então está tudo certo. E pior ainda, era alguém de quem você não deveria esperar qualquer tipo de ajuda. E aí quando Jesus fala do samaritano, é provável que as pessoas, os ouvintes, vão falar: agora apareceu o vilão da história, né? Mas na verdade Jesus mostra que era o contrário. É justamente o samaritano, o herói, o cara que vai ajudar o necessitado. É do samaritano que vem a ação de cuidado e de compaixão. E é muito difícil para aquelas pessoas ouvirem aquilo, de que o seu próprio povo, o sacerdote, o levita, rejeitaram ajuda para aquele homem ferido, mas um samaritano foi quem o ajudou. A ordem de Jesus em Lucas 6, 35 e 36 diz assim: vocês, porém, amem os seus inimigos. É isso que Jesus diz. Amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar em nada em troca. Vocês terão grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Jesus não está dizendo assim: olha, amem os seus amigos, amem as pessoas que caminham junto com você e vai ficar tudo bem. Jesus está dando um mandamento aqui difícil demais, que é amar os inimigos, dar, emprestar, sem esperar nada em troca. Porque ele está dizendo aqui que com isso nós teremos grande recompensa, porque seremos filhos do Altíssimo. Que nós devemos agir com misericórdia, porque Ele agiu com misericórdia conosco.
quando éramos pecadores, degenerados, caídos, Ele entregou seu Filho. Então o samaritano trata aquele homem, ele faz curativos, ele remedia com óleo e com vinho, ele coloca sobre o lombo do próprio animal, ele leva para uma hospedaria, ele paga a conta e ainda deixa certo que, se houver mais despesas, ele vai pagar na sua volta. Qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem? É a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus corrige a pergunta inadequada do intérprete. A pergunta não é quem é meu próximo, e sim como eu posso ser próximo de alguém. O intérprete, a essa altura, já meio sem argumento ali, ele responde a Jesus que o próximo é quem usou de misericórdia para com aquele homem. E aí Jesus diz para ele, curto e grosso, vai e faz o mesmo. Esse chamado de vá e faça o mesmo, não é apenas para o intérprete da lei, mas para mim e para você, igreja do Senhor. Que como corpo de Cristo, nós devemos nos empenhar em servir ao mundo de maneira prática e compassiva, cheios de compaixão, se colocando no lugar do necessitado, do aflito, do desesperado. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a igreja sendo um agente de transformação, atuando com missões e com os ministérios da igreja. A igreja precisa estar ativamente envolvida em missões, que alcancem as necessidades, e principalmente as necessidades locais, mas também globais. E a maior das necessidades é Cristo. A maior necessidade do ser humano é conhecer a Jesus Cristo, que é capaz de transformar qualquer situação. A gente pode fazer isso com os nossos missionários que já estão no trabalho missionário, graças a Deus. Esta igreja apoia missionários, essa igreja apoia Ed e Sol, que estão indo para um novo campo agora, estavam no Quênia durante 14 anos. 14 anos, é isso, né? A família Yoshimura, que está em Moçambique, aliás, orem por eles. Eles estão vivendo uma crise política enorme, muita gente, muita confusão nas ruas. Eles estão saindo de Moçambique agora. Ontem eles estavam saindo de Moçambique por segurança. Então, orem por eles. E nós temos o Terena, que atua entre os indígenas no Brasil e na América Latina. São esses missionários que a igreja apoia diretamente, fora as juntas de missão nacional, estadual e mundial da Convenção Batista, que a gente sempre apoia. Então, a nossa igreja tem essa visão missionária, graças a Deus por isso. Mas também ela tem necessidades locais, como o refúgio universitário, que está aqui para atender exatamente os universitários que estão ao nosso redor. Já disse isso aqui algumas vezes, repito, ao nosso redor são 2.000 apartamentos. 2.000. Faz as contas aí, se mora numa média de 2. São 4.000 estudantes morando ao nosso redor, que precisam de Cristo, porque estão longe da sua família e muitos deles estão longe de Cristo, que precisam que essa igreja seja relevante, contextualizada, como diz a nossa visão, que está inserida no contexto. Nós precisamos ter projetos de serviço comunitário, que são iniciativas como distribuição de alimento, que graças a Deus a nossa igreja sempre respondeu a isso. Quando solicitado, sempre contribuíram com a ação social. Recentemente nós fizemos uma doação de muitas cestas básicas, não me lembro quantas, acho que foram 30, né, Nedson? Cadê o Nedson? Não está aqui. 30, né? 30 cestas básicas lá para o Flores do Campo, através da Igreja Batista do Monte Sião. E eu não estou dizendo isso daqui para dizer, olha, nossa, como eles são bondosos. Eu estou dizendo isso daqui porque isso é cumprir o papel que o Senhor tem para nós, de servir esse mundo. Mas não para por aí.
Nós precisamos além desse projeto comunitário de alimento, também é necessário para nós atender necessidades, principalmente de irmãos nossos aqui da igreja. Você sabia que tem irmãos nossos daqui da igreja que precisam urgentemente de ajuda financeira, de roupa, de comida, de moradia? Então nós precisamos nos mover para isso, meus irmãos. Nós precisamos de parcerias e colaboração. Trabalho conjunto com a igreja. Acabei de dizer, Igreja Batista do Monte Sião, que através deles nós podemos alcançar aquele bairro lá, Flores do Campo, que é um assentamento. Quem já esteve no Flores do Campo? Pouca gente. É um lugar miserável, meus irmãos. Miserável. É um lugar onde hoje tem uma colônia grande de venezuelanos. E é um lugar, esgoto a céu aberto, infraestrutura zero. E pessoas lá que são carentes, muito carentes, de tudo que você imagina. Então a igreja lá do Monte Sião, metade da igreja é de venezuelanos hoje. O pastor lá já está ensaiando a falar espanhol. Aliás, nós fomos lá na época que o Enoque estava aqui, e o Hernan, que é um chileno. Nós fizemos um culto em espanhol lá para os venezuelanos. O Enoque fala espanhol, o Hernan fez o louvor em espanhol, foi muito legal. E qual é o papel de cada membro da igreja nisso? Primeiro é compromisso pessoal. Cada membro da igreja deve se sentir chamado, encorajado a isso. É fácil dizer, a igreja precisa fazer isso. Irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês aqui. Dói muito em mim quando algum membro da igreja chega para mim e fala assim, pastor, a igreja tem que fazer isso. Oxe, mas você não é igreja não? Irmãos, se Deus deu essa ideia para você, é porque Ele quer que você execute. Se você vir com ideia, eu posso estar dizendo isso aí, né, fechando portas. As pessoas podem parar de vir procurar, né? Mas, se Deus está te dando uma ideia, em nome de Jesus, meu irmão, coloque em prática. A gente quer te apoiar nisso, como igreja. Você não vai sozinho. Você não vai sozinho. Mas em nome de Jesus, deixa Deus te usar. É necessário um compromisso pessoal, irmãos. Não deixa só na mão dos líderes de ministério, não deixa só na mão do pastor, não deixa só na mão do Netson, que é o gestor da igreja, não deixa só na mão da diretoria. Se envolva. Assuma um compromisso pessoal. Porque assim, meus irmãos, eu e você vamos poder ser uma igreja relevante, onde Deus nos plantou. Sabe o que é uma igreja relevante? Uma igreja relevante é aquela que, se um dia nós fecharmos a porta, que a comunidade ao nosso redor vai sentir falta. Porque se a gente fechar as portas hoje e ninguém sentir falta, não há relevância nenhuma nessa igreja. Mas se essa igreja, por algum motivo, fechar as portas e sair daqui, e a comunidade sentir falta, significa que ela foi relevante. É isso que é ser igreja relevante. Muitos pastores falam por aí, queremos ser relevante. Relevante é isso. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Que cada ministério dessa igreja, cada ministério, cada um deles, possa olhar para essas três coisas: amar a Deus, amar o outro e servir o mundo como pilar, para que a gente possa andar nessas verdades. Então, o exemplo do bom samaritano nos ensina hoje, meus irmãos, a servir ao próximo, e que isso envolve sacrifício, envolve tempo e envolve recursos. É um chamado para viver de forma altruísta e abnegada. A igreja, seguindo o exemplo de Cristo, deve ser um farol de amor, meus irmãos, brilhando. Deve ser um farol de amor, de compaixão para esse mundo caído que existe ao nosso redor, refletindo o caráter de Deus na vida de cada um de nós, através do serviço, através da proclamação do Evangelho.
servir o mundo através da igreja, precisa ser um reflexo do nosso amor a Deus e do nosso amor uns pelos outros. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, que essa palavra, Deus, encontre lugar no nosso coração nessa manhã. E que em nome de Jesus haja um despertamento, Deus, nessa igreja. Temos orado tanto, Senhor, pedido que haja um avivamento. Quando o avivamento acontece, a comunidade toda ao redor sente. A comunidade toda ao redor é impactada por isso. Então, Pai, aviva-nos, Deus, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo sopre sobre nós nessa manhã. Um renovo, um reavivamento, Deus. De modo que cada um de nós possa sair por aquela porta convictos, cheios da certeza de que queremos servir ao Senhor, amando a Deus, amando o outro e servindo o mundo. Cria em nós, Deus, essa identidade, Pai. Tatua no nosso coração, Deus, esse desejo, Pai, ardente no nosso coração, de amar o Senhor mais do que tudo, de amar o nosso irmão e de servir o mundo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos transforma, que nos orienta. E te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor acenda a chama em nosso coração, Deus, para que esse novo ano, Senhor, seja um ano cheio, Deus, da Tua presença, que irradie para todo lugar ao nosso redor, por cada bairro ao nosso redor, Senhor, por toda essa cidade, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.